Olá, você está no Mais Que Uma Página, um lugar onde vamos explorar todas as possibilidades que uma boa história pode nos oferecer. Capítulo 2. Uma convidada. Agora eu vou contar algo tão estranho que exigirá toda a fé em minha veracidade para acreditar. Mesmo assim, não só é verdade, mas uma verdade da qual fui testemunha ocular. Era uma agradável tarde de verão, e meu pai me pediu, como fazia às vezes, para caminhar um pouco com ele naquela linda floresta que eu mencionei haver em frente do Schloss. O general Spielsdorf não poderá vir tão cedo quanto eu esperava, disse meu pai enquanto caminhávamos. Ele deveria vir nos visitar por algumas semanas e esperávamos que chegasse no dia seguinte. Ele deveria trazer consigo uma jovem dama, sua sobrinha e protegida Mademoiselle Rheinfeldt, que eu nunca vira, mas que ouvira ser descrita como uma moça muito encantadora e em cuja companhia eu esperava passar muitos dias felizes. Fiquei mais desapontada do que uma jovem dama da cidade ou de uma vizinhança agitada poderia imaginar. Essa visita e a nova relação que prometia havia alimentado meus devaneios por muitas semanas. E quando ele deve vir? Perguntei. Não até o outono. Não por 2 meses, me arrisco a dizer. Ele respondeu. E agora fico muito feliz, minha querida, que você não tenha conhecido Mademoiselle Rheinfeldt. E por quê? Perguntei, ao mesmo tempo mortificada e curiosa. Porque a pobre jovem está morta, ele respondeu. Esqueci que não havia lhe contado, mas você não estava na sala quando eu recebi a carta do general esta manhã. Fiquei profundamente chocada. O general Spielsdorf havia mencionado na sua primeira carta, 6 ou 7 semanas antes, que ela não estava tão bem quanto ele desejaria, mas não havia nada para sugerir a mais remota suspeita de perigo. Aqui está a carta do general, ele disse, entregando-a a mim. Temo que ele esteja muito aflito. A carta me parece ter sido escrita de modo muito distraído. Sentamo-nos em um banco rústico, sob um grupo de magníficas limeiras. O sol estava se pondo com todo o seu melancólico esplendor atrás do horizonte do bosque, e o regato fluía ao lado de nosso lar, e passava sob a velha ponte que mencionei, serpenteando sob muitos grupos de nobres árvores, quase aos nossos pés, refletindo o rubro desvanecente do céu. A carta do general Spielsdorf era tão extraordinária, tão veemente e em alguns pontos tão contraditória, que a li 2 vezes, a segunda em voz alta para meu pai, e ainda assim não fui capaz de explicá-la, exceto supondo que a dor havia perturbado a sua mente. Ela dizia: Perdi minha filha querida, pois a amava como se fosse. Durante os últimos dias de doença da querida Berta, não pude descrever. Antes disso, não tinha ideia do perigo que ela corria. Eu a perdi e agora sei de tudo. Tarde demais. Ela morreu na paz da inocência e na esperança gloriosa de um futuro abençoado. Foi o demônio que traiu nossa hospitalidade, que causou tudo isso. Eu achei estar recebendo em minha inocência e alegria uma companhia adorável para minha querida Berta. Céus, como eu fui tolo! Agradeço a Deus por minha filha ter morrido sem suspeitar da causa de seu sofrimento. Ela se foi sem nem mesmo imaginar a natureza de sua doença e a paixão maldita do agente de toda essa miséria. Devotei meus dias restantes a encontrar e extinguir o monstro. Disseram-me que posso ter esperança de realizar esse objetivo justo e misericordioso. No momento há muito pouca luz para me orientar. Amaldiçoo minha tola incredulidade, minha lamentável afetação de superioridade, minha cegueira, minha obstinação. Tudo, tarde demais. Não posso escrever ou falar coerentemente neste momento. Estou perturbado. Assim que tiver me recuperado um pouco, pretendo me dedicar por algum tempo a pesquisar, o que pode me levar até Viena. Em algum momento do outono, 2 meses a partir de agora, ou antes, se eu viver, irei vê-lo, isto é, se me permitir. Então contarei a você tudo o que não ouso colocar agora no papel. Adeus. Reze por mim, caro amigo. A estranha carta se encerrava nestes termos, embora eu nunca tivesse visto Berta Rheinfeldt. Meus olhos se encheram de lágrimas com aquela notícia repentina. Fiquei perturbada, além de profundamente desapontada. O sol estava se pondo, e era crepúsculo quando devolvi a carta do general para meu pai. Era uma noite clara, e caminhamos mais, especulando sobre os possíveis significados das violentas e incoerentes sentenças que eu acabara de ler.
Precisávamos caminhar quase 1 milha antes de chegar à estrada que passa na frente do Schloss, e naquele momento a lua brilhava intensamente. Na ponte lavadiça encontramos Madame Perrodon e Mademoiselle de La Fontaine, que haviam saído sem seus chapéus, para aproveitar o maravilhoso luar. Elas estavam engajadas em uma animada conversa quando nos aproximamos. Juntamo-nos a ela na ponte e nos voltamos para admirar a linda cena. À nossa frente estava a clareira pela qual havíamos acabado de passar. À nossa esquerda, a estreita estrada serpenteava sob grupos de árvores de aparência nobre e desaparecia de vista dentro da floresta. À direita, a mesma estrada cruza a íngreme e pitoresca ponte, perto da qual fica uma torre em ruínas, que um dia guardara aquela passagem. E além da ponte, o terreno se eleva abruptamente, recoberto com árvores, e exibe nas sombras algumas rochas cinzentas cobertas de era. Além do relvado e terrenos baixos, uma fina camada de névoa se deslocava como fumaça, marcando as distâncias com um véu transparente, e aqui e ali podíamos ver o rio brilhando fracamente sob o luar. Não se poderia imaginar uma cena mais doce e agradável. A notícia que eu acabara de receber a tornara melancólica, mas nada poderia perturbar seu caráter de profunda serenidade, e a glória e a imprecisão mágicas do panorama. Eu e meu pai, que apreciava o pitoresco, ficamos olhando em silêncio para a vastidão abaixo de nós. As duas boas governantas de pé um pouco atrás de nós discursavam sobre a cena e sobre a lua. Madame Perrodon era gorda, de meia idade, romântica e falava e suspirava poeticamente. Mademoiselle de La Fontaine, fazendo jus a seu pai alemão e se considerando psicológica, metafísica e um pouco mística, afirmou que a lua estava brilhando como uma luz muito intensa, o que se sabia ser indicação de atividades espirituais especiais. Aquele brilho da lua cheia tinha muitos efeitos. Ele agia sobre os sonhos, sobre a insanidade, sobre pessoas nervosas e tinha maravilhosas influências físicas ligadas à vida. Mademoiselle contou que seu primo, que era oficial em um navio mercante, depois de adormecer no tombadilho, em uma noite como aquela, deitado de costas com o rosto completamente exposto à lua, sonhara que uma velha mulher arranhava seu rosto, acordara com o rosto horrivelmente distorcido para um lado, e nunca se recuperara totalmente. A lua esta noite, ela disse, está cheia de influências idílicas e magnéticas, e vejam, se olharem para trás, verão como todas as janelas da frente do Schloss brilham e reluzem com um esplendor prateado, como se mãos invisíveis tivessem iluminado os quartos para receber fadas. Existem estados indolentes de espíritos nos quais, quando não estamos dispostos nós mesmos a falar, a conversa dos outros é agradável aos nossos ouvidos desatentos. Continuei olhando, achando o som da conversa das senhoras agradável. Estou deprimido esta noite, disse meu pai depois de um silêncio, e citando Shakespeare, que para mantermos nosso inglês, ele costumava ler em voz alta, disse: na verdade não sei por que estou tão triste. Isso me fatiga. Você diz que isso fatiga você. Mas como fiquei assim, como o encontrei? Não me lembro do resto, mas sinto que um grande infortúnio pesa sobre nós. Suponho que a carta do pobre general tenha algo a ver com isso. Naquele momento, a nossa atenção foi atraída pelo som incomum das rodas de uma carruagem e de muitos cavalos na estrada. Eles pareciam estar se aproximando pelo terreno elevado além da ponte, e logo a equipagem surgiu daquele ponto. Primeiro 2 cavaleiros atravessaram a ponte, e depois uma carruagem puxada por 4 cavalos, com mais 2 homens cavalgando atrás. Parecia ser a carruagem de alguém de posição, e logo ficamos todos absorvidos em assistir àquele incomum espetáculo. Ele logo se tornou muito mais interessante, pois assim que a carruagem passou pelo meio da ponte, um dos cavalos se assustou com alguma coisa e comunicou seu pânico aos demais, e depois de 1 ou 2 puxões, toda a parelha começou a galopar furiosamente, disparando por entre os cavaleiros que iam à frente, vindo em nossa direção pela estrada com a velocidade de um furacão. A excitação da cena foi tornada mais dolorosa pelos gritos claros e longos de uma voz feminina vindo da janela da carruagem. Todos avançamos com curiosidade e horror.
eu em silêncio e o resto com várias expressões de terror. Nosso suspense não durou muito. Na rota por onde eles vinham, há do lado da estrada, pouco antes da ponte levadiça do castelo, uma magnífica limeira, e do outro, uma antiga cruz de pedra à vista da qual os cavalos, que agora vinham a uma velocidade aterradora, desviaram-se e fizeram as rodas atingirem as raízes das árvores. Eu sabia o que ia acontecer, cobri os olhos, incapaz de olhar, e virei o rosto para o lado. No mesmo momento, ouvi minhas amigas que haviam avançado um pouco gritarem. A curiosidade me fez abrir os olhos, e o que vi foi uma cena de completa confusão. 2 dos cavalos estavam no chão, a carruagem estava tombada, com 2 rodas para o alto. Os homens estavam ocupados removendo os escombros, e uma dama com ar e figura de autoridade havia saído da carruagem. E estava de pé com as mãos unidas, de vez em quando enxugando os olhos com o lenço que segurava. Uma jovem dama, que parecia morta, estava sendo retirada pela porta da carruagem. Meu querido velho pai já estava ao lado da senhora mais velha, com o chapéu nas mãos, evidentemente oferecendo ajuda e os recursos dos Clós. A dama parecia não estar ouvindo, nem ter olhos para nada além da moça esguia que estava sendo colocada contra uma inclinação no terreno. Aproximei-me. A jovem dama parecia estar atordoada, mas certamente não estava morta. Meu pai, que se considerava um pouco médico, já estava tomando seu pulso e garantiu à dama, que declarou ser mãe da moça, que o pulso, apesar de fraco e irregular, sem dúvida ainda estava presente. A dama apertou as mãos e olhou para os céus, como se em um arrebatamento momentâneo de gratidão. Mas imediatamente retomou os modos teatrais que acredito são naturais a algumas pessoas. Ela era o que se chama uma mulher de boa aparência para a idade, e devia ter sido bela. Era alta, mas não magra. Estava vestida de veludo negro, e era muito pálida. Mas tinha uma aparência de orgulho e autoridade, embora naquele momento estivesse muito agitada. Quem poderia ter sido destinada a tantas calamidades? A ouvi dizer com as mãos unidas quando me aproximei. Aqui estou, em uma jornada de vida ou morte, na qual perder uma hora pode fazer a diferença. Quem sabe quando a minha filha terá se recuperado bastante para retomar a viagem? Devo deixá-la. Não posso, não ouso me atrasar. Pode me dizer, senhor, a que distância fica a vila mais próxima? Devo deixá-la lá, e não devo ver minha querida, ou mesmo saber dela, até meu retorno daqui a 3 meses. Puxei o casaco de meu pai e sussurrei ansiosa em seu ouvido. Oh, pai, por favor, peça para que ela fique conosco. Isso seria tão agradável. Por favor. Se madame confiar sua filha aos cuidados de minha filha e de sua boa governanta, Madame Perrodon, e permitir que ela fique aqui como nossa convidada, sob minha responsabilidade, até seu retorno, considerarei isso uma distinção e honra para nós, e a trataremos com todo o cuidado e devoção que sua confiança tão sagrada merece. Não poderia fazer isso, senhor. Seria abusar muito cruelmente de sua gentileza e cavalheirismo, disse a dama distraída. Pelo contrário, seria nos conceder uma grande gentileza no momento em que mais precisamos dela. Minha filha acaba de ser desapontada por um cruel infortúnio, em uma visita que ela considerava lhe trazer muita alegria. Seria um grande consolo para ela se confiasse essa jovem dama aos nossos cuidados. A vila mais próxima em seu caminho fica distante e não tem uma estalagem na qual a senhora poderia considerar deixar a sua filha. A senhora não pode permitir que ela continue a viagem por nenhuma distância considerável sem correr perigo. Se, como diz, não pode interromper a viagem, deve se separar dela esta noite. E em lugar nenhum poderia encontrar garantias mais honestas de cuidado e gentileza do que aqui. Havia algo no ar, aparência e modos daquela dama que era tão distinto e até mesmo imponente, muito diferente da dignidade da sua equipagem, que garantia que ela era uma pessoa de importância. Então a carruagem já havia sido endireitada, e os cavalos muito mais calmos já estavam entrelados novamente. A dama lançou rapidamente um olhar para a filha que, imaginei, não era tão afetuoso quanto se poderia esperar pelo começo da cena. Então olhou rapidamente para meu pai e se afastou 2 ou 3 passos com ele, fora do alcance da audição.
e falou com ele com um olhar fixo e severo, de modo muito diferente do que havia falado até então. Fiquei surpresa por meu pai ter parecido não notar a mudança, e também incrivelmente curiosa para saber o que ela estava dizendo, quase em seu ouvido com tanta ansiedade e rapidez. Creio que isso durou 2 ou 3 minutos, e então ela se voltou. E com poucos passos retornou para onde estava sua filha, apoiada por Madame Perrodon. Ela ajoelhou-se ao seu lado por um momento e sussurrou, como Madame supôs, uma pequena bênção em seu ouvido. Então, beijando-a apressadamente, subiu na carruagem, a porta foi fechada, os criados nas librés luxuosas subiram na parte de trás. Os batedores avançaram, os condutores soaram os chicotes, os cavalos avançaram e começaram um trote furioso que logo se tornou um galope. E a carruagem se afastou, seguida no mesmo passo rápido pelos 2 cavaleiros na retaguarda. Esse foi mais um capítulo de Carmila. Espero que vocês tenham gostado e em breve teremos o próximo capítulo. Até mais!